Boa noite. Hoje eu gostaria de falar sobre a música, né? Sobre a música dentro da cultura, né? As variações da música e de que maneira, por exemplo, ela nos influencia. A música, ela primeiramente ela nasceu dentro do sistema religioso, né? Do qual que o homem, né? Através de cânticos incorporava, né? Ou chamava a atenção de certa divindade para que essa, né, entrasse em seu corpo, vamos dizer assim, a pessoa entrar até mesmo em um estado de transe. Anteriormente a música servia, né, nesse conceito, porque a música ela vinculava uma espécie de união entre a divindade e sobre aquele que acreditava nessa divindade. Então, inclusive, tinham músicas específicas, né, a determinados deuses. Por exemplo, dentro da Umbanda, há um certo tipo de música que você canta para incorporar certo tipo de divindade. Assim como na cultura grega, né, haviam cânticos que as pessoas cantavam para poder entrar numa batalha para que tivesse o favor dos deuses. Um exemplo disso, né, é uma passagem que quando Moisés ele vai, né, travar uma batalha, né, Miriam canta uma canção, né? E essa canção, ela sempre busca o quê? O favor divino, né? Para que, né, o povo, aquele que cantasse, vencesse a guerra, porque está clamando, né, a ajuda da divindade e enaltecendo a própria divindade, até mediante os cânticos. Mas como a música ela vai se desvinculando do sagrado, né? Na cultura judaica, por exemplo, a música é uma espécie de alegria. A música não é uma espécie de alegria, a música é cantada com alegria. Por quê? Porque quando Moisés liberta o povo, né? Nesse midrash do Antigo Testamento, quando Moisés ele libera o povo, né? Após lançar as 10 pragas, né, sobre o Egito, o povo começa a cantar. Então a música ela sempre começa a se remeter o quê? A uma boa lembrança, né? A uma lembrança de alegria, uma lembrança de júbilo e também eles também a música também remete a uma lembrança trágica, né? Inclusive até quando eles vão celebrar a Páscoa, né? Os judeus eles vão comendo ervas amargas, eles comem, né, pão não fermentado e ervas amargas, né, e um cordeiro assado para poder relembrar os períodos, né, do qual sofreu a opressão do povo egípcio. Mas passando dessa fase, eles depois do período da Páscoa, eles celebravam a festa, né, dentre outras festas, na festa do tabernáculo. Né? Então, eles sempre cantavam com uma espécie de alegria para provar que Deus estava com ele. A música era uma espécie de lembrança, né, de que o Deus da divindade sempre estava com eles. Muitas vezes, né, quando cantamos, né, muitas vezes essas canções nos remetem a lembranças boas ou até mesmo a lembranças más. Então você vê que a música ela está incluso na nossa cultura, no nosso cotidiano. Mas quando a música ela deixa, né, quando a música ela se desvincula do sagrado, na verdade ela nunca se desvinculou do sagrado. O que o ser humano foi fazer foi reinterpretar o sentimento que ele tinha acerca da música. Por exemplo, no período da Idade Média, né, quando se estabelece o canto gregoriano, como é que ele se estabelece? Né? Antes, por exemplo, né, na Idade Média as pessoas cantavam, mas a música era um estado totalmente de alegria, como sempre foi. Então, o Papa Leão X ele começa a criar um tipo de música que surge através de um caráter totalmente meditativo, que é o canto gregoriano. Mas por que meditativo? Porque ele começa a tirar todos os elementos da música do qual ele considerava profano, né? Tiravam alguns sons que remetiam, vamos dizer assim, a tese, uma espécie de êxtase. Começa a tirar os píndaros, né?
né? Por exemplo, as flautas, as cornetas, né? E os elementos remetidos na época. E ele faz uma, ele torna a própria música, né, um caráter totalmente ascético, né? Ou seja, ele limpa a música, né, de tudo aquilo que possa alterar o comportamento. Então a música ela começa, por exemplo, na visão do Papa Gregório X, né? Então ela começa a assumir esse caráter totalmente introspectivo, né? Inclusive, por exemplo, por isso que nessa época começa a se estabelecer os mosteiros. Por quê? Porque mediante o seu canto, né? E esse canto desvinculado de qualquer som que o possa interferir, o ser humano ele pode, principalmente os monges, né, prestar atenção àquele que ele canta. Então, ao mesmo tempo que canta, você pensa sobre aquilo que você canta. Interessante que quando as pessoas cantam, né, ela nunca remete a um pensamento, mas remete a uma sensação. Porque as músicas, por exemplo, elas nos acarretam sensações, né? A música é totalmente sensitiva. Aristóteles ele mesmo fala assim que não há nada que esteja no intelecto sem antes passar pelos sentidos. E a música ela tem esse caráter, né? Ou seja, ela atravessa a sensação do corpo, né? Alterando as emoções, e alterando as emoções, a música altera o comportamento. Então a música ela tem uma grande importância na cultura, sempre em todas as culturas. Então quando nasce, por exemplo, o movimento dos monges, é que a música tem que ter um caráter totalmente ascético, totalmente contemplativo, totalmente centrado e não aquilo que altera as emoções. Visto aquilo que altera as emoções, por exemplo, né, na visão católica da Idade Média é algo totalmente demoníaco. Por quê? Porque está atrapalhando o homem de se achegar à divindade. Então, atrapalhando o homem de chegar à divindade mediante a introspecção. A sensação faz o homem fazer o quê? A vontade da carne. Então a carne ela vai limitar contra o corpo e o corpo contra a carne. Mas qual é a influência disso? Na era medieval, a música. Então a música ela vai tendo esse caráter, né, totalmente pejorativo. Aí a partir daí começa a nascer o conceito de música sacra. Por que sacra? Sacra vem de sacer, né? Que é separado, por exemplo, e que vem do latim, né? E também que vem do hebraico, kodesh, aquele que é separado. Então a música ela começa a ter um caráter totalmente dissociativo da realidade. Então a música, aquela música que agrada a Deus, não é uma música que remete aos sentimentos, né? Não remete à emoção que você sente, mas sim a algo que te aproxima de Deus. Aí tem uma questão muito interessante. Mas mesmo assim, né, a música, ela, se ele fazendo a sese, né, de todas as emoções, ela ainda remete à emoção. O que remete? Ela vai remeter ao estado introspectivo. O que causa o estado introspectivo? É a emoção. Porque é aquilo que você sente sobre a música faz você agir conforme aquilo que você sente, né? Então, toda a realidade que circunda o homem, ela é rodeada de música, né? Eu digo música no estilo totalmente mental, porque o homem ele começa a cantar, ele começa a entoar cânticos, e dentro desses cânticos, lá no período paleolítico, os cânticos vinham, por exemplo, remontados ao estilo de mitos, né? Então, tirando o mito da música, a música ela se torna totalmente inócua. E a música se tornando inócua, ela deixa de mexer, por exemplo, no nosso imaginário, fazendo que o nosso imaginário se torne totalmente fraco, né? Totalmente isento de liberdade e isento de criatividade. Então a música ela sempre tem um fator preponderante na nossa cultura, porque ela sempre tende a mexer, né, nas nossas sensações, nas nossas emoções, nos nossos sentidos e no nosso comportamento. Então, por exemplo, na era medieval, né, vamos dizer assim, quando está próximo de acontecer a reforma protestante, a música ela já começa a ter um outro aspecto. Inclusive,
Por exemplo, a reforma protestante aconteceu aonde? Na Alemanha. Teve outra reforma que aconteceu na França, né? Teve outra forma, por exemplo, que aconteceu na Inglaterra. Então vamos lá, Martin Lutero, Calvino, Zwinglio ou Menon Simons. Então a música nessa época, né? Cada música remete à sua cultura específica. Então a música ela não tem um modo linear, né? A música expressa muito a cultura, não expressa apenas o que o indivíduo sente pela cultura, mas como a música ela altera o estado do indivíduo. Então, mediante, por exemplo, o período da Reforma Protestante, a música ela vai sendo totalmente reformulada. Por exemplo, aí então a música ela começa, né, a ser reformulada, ela deixa de ser um estado de introspecção, depois ela vai para um estado de sensação, né? Mas só que é interessante que a música, por exemplo, nesse período, ele ainda tem esse estado, né, de introspecção, mas só que ela se torna muito mais sensitiva. É uma música que começa a mover a sua fé. Então a fé no período, né, entre Martim Lutero e antes, a música ela remetia, por exemplo, no período da Idade Média, em um estado totalmente introspectivo. Então, para Martim Lutero, não. Ela já começa a mover um estado totalmente, não só introspectivo, mas um estado que lhe alegra, né? Que lhe dá alegria. Né? O povo alemão, ele é um povo festivo, né? Então, a partir daí, a música ela começa a viajar através das culturas mediante as religiões. Né? Mediante a música começa a viajar o mundo mediante os povos e as culturas. E as culturas sempre vão pegar as músicas, né, que lhe influenciam, né, e vão colocar a sua roupagem sobre a música. Então a música ela é como se fosse uma espécie de linguagem. Ela tem o símbolo do qual que o ser humano, por exemplo, ele se concatena à divindade e através da música ele começa a fazer a releitura, né? Então, por exemplo, aí a partir do século XVII, a música ela vai começando a ter um outro sentido. No século XVIII também, aí, por exemplo, no período do início do século XX, né? Então a música vai ter um estado muito mais, não só contemplativo. Por quê? Porque a sociedade ela está deixando já de ser tão religiosa como era anteriormente, mediante a influência da ciência. Então a música começa a ter um aspecto não, ela deixa de ser totalmente excluída, né? Então os religiosos aceitam ela de uma maneira meio afastada, né? Então eles já começam a separar, né, algumas coisas, alguns elementos da música. Não, um filho, por exemplo, no período do rockabilly, vamos dizer assim, quando nasce o rock. E os pais americanos, né, sendo conservadores do Distrito Sul dos Estados Unidos, falam bem assim: você pode escutar a sua música, mas que você não escute dentro de casa, né? Então, a música ela não só une um povo, mas também ela separa, né? A música é a bandeira das nações. Então, para você ver que todo o país ele tem seu hino correspondente e louva a virtude da própria nação. Então a música ela tem uma variação muito forte dentro da própria cultura e qual a cultura reformula o pensamento, né, mediante a música. Há uma frase de Nietzsche que diz o seguinte, que sem a música a vida seria insuportável, né? E sem a música não poderemos viver, porque é ela muitas vezes, por exemplo, que nos faz entrar num estado introspectivo, nos leva a uma espécie também de êxtase, nos leva a uma espécie de euforia, nos faz entrar também até em estados de lamentação, né? É por isso que a música tem esse estado religioso, muitas vezes a música tem esse estado mesmo religioso que reformata a nossa mente. Não que a religião tenha um poder sobre a música, né? A religião não tem o poder, ela manipula a música para que possa, né, entrar na mente das pessoas. Você vê um fenômeno religioso quando se engendra, que tipo de música que eles colocam? Muitas vezes colocam uma música que tem um estado totalmente militante, né, de guerra, né? Então os religiosos se sentem preparados para a luta. Colocam uma música de um estado muito mais melancólico, as pessoas entram num estado muito mais reflexivo. Coloca-se a música
por exemplo, de uma maneira, como é que eu posso dizer, de uma maneira totalmente eufórica, a pessoa entra num estado de êxtase. Então a música ela faz parte da nossa cultura, faz parte, né? O que nos forma também como ser humano, que estabelece a unidade e se vincula até mesmo às tribos, né? Das pessoas. As pessoas somente vão gostar das pessoas que gostam praticamente do mesmo estilo de música. Então por isso vemos algumas tribos isoladas musicais, né? Existem pessoas sim que são ecléticas, né? Mas você vê, por exemplo, que tem um só grupo que gosta de rock. Esse grupo que gosta de rock não gosta de outra pessoa que gosta de rap. Outra pessoa que gosta de rap, né, não gosta de uma pessoa que curte música clássica. A pessoa que gosta de música clássica, né, não coaduna com a pessoa que curte de jazz. Então a música ela estabelece muitas vezes o vínculo e muitas vezes a separação. E que ela também é o hino principal do qual que os homens ora se amam e ora se odeiam. Esse é o poder da música, né? Ela muitas vezes ela pode unir os diferentes e até mesmo separar os iguais.